Olá pessoal, meu nome é Geraldo, eu sou perito criminal e você está no canal Odonto Legal. Já deixa seu like aí no vídeo, compartilha e se inscreve no canal porque isso nos ajuda bastante. Bom, vamos ao que interessa. Nessa aula eu vou resolver a prova de odontologista que caiu no Amapá. Essa prova ela foi feita pela FGV, então nós vamos resolver toda a prova aqui. Lógico que eu vou fazer somente a parte específica, que é a minha área. Vamos lá então? Eu fiz uma apresentação e aí nós vamos acompanhar junto a resolução dessa prova. Tá, então, a prova de odontologista do Amapá, quem fez foi a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e essa prova foi aplicada no dia 4/12 de 2022. Eu vou resolver então, juntos, nós vamos resolver juntos. E eu queria falar o seguinte, a FGV é uma banca que ela sempre usou para fazer as provas dela a referência bibliográfica do livro do Van Hel. Só que nessa prova aqui ela fez uma coisa diferente. Ela, além de usar o Van Hel, ela também usou outras referências que eu vou falar para vocês no decorrer do vídeo. Tá? Vou mostrar de onde que ela tirou as questões. Vamos então para a primeira questão, a 31. E ela fala assim, ó. A odontologia legal é definida pelo Conselho Federal de Odontologia, que é a Resolução 63 de 2005. Essa resolução ela traz a definição de todas as especialidades odontológicas, como especialidade que tem como objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem, vivo, morto ou ossada, e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando lesões parciais ou totais, reversíveis ou irreversíveis. Beleza, é a especialidade então que está definida lá, ela copiou literalmente dessa resolução. A respeito dos aspectos históricos da odontologia legal, assinale a alternativa correta. Então ele deu um enunciado, mas a questão é de história. Então vamos ver a letra A. Os restos mortais encontrados no incêndio do consulado da legação alemã em Santiago do Chile, em 1909, foram identificados pelo dentista Germán Basterrica como pertencentes ao porteiro da representação diplomática Ezequiel Tapia. Com essa prova científica, o incêndio foi considerado criminoso e ocasionou a busca e captura do secretário do consulado, Willy Guilhermo Becker, que foi julgado e enforcado em 1910. Gente, história é história. Ou você sabe ou você não sabe. Isso aqui tá certo. Foi exatamente isso que aconteceu, exatamente desse jeito que está lá no livro do Van Hel. Foi do Van Hel que ela tirou essa questão, tá? Então, teve um incêndio, e aí o corpo era do porteiro, e na verdade o consulado ele foi capturado depois, atravessando a fronteira do Chile com a Argentina. Então, esse caso aqui foi verdade. Então já chamo nossa resposta letra A. Vamos ver o que está errado nas outras? Letra B. A primeira publicação oficial na qual a odontologia legal é compreendida como uma ciência capaz de auxiliar a medicina legal é datada de 1898, sendo de autoria do Alfonso Bertillon. Errado, né, pessoal? Todo mundo sabe que a autoria desse livro é do Oscar de Amoedo, a arte dentária que ele chamava na época. O Alfonso Bertillon, que deu a bertillonagem, ele fazia várias medidas corporais, foi considerado o primeiro processo científico de identificação, mas não é o caso aqui da odontologia legal, não. Então, errado, letra B. Letra C. O incêndio do Bazar da Caridade, ocorrido em 1897, é um dos fatores históricos marcantes da especialidade. No entanto, a sugestão do cônsul do Paraguai em Paris de solicitar a colaboração dos cirurgiões dentistas não foi acatada pelas autoridades parisienses, frustrando a expectativa de identificação das vítimas pelas arcadas dentárias. Isso aqui está errado, por causa dessa parte aqui, ó, que esse cônsul paraguai, ele sugeriu que os dentistas da alta sociedade parisiense na época, que estavam naquele bazar, que eles fossem consultados e avaliassem a boca dos pacientes deles. Foi exatamente isso que aconteceu. Então está errado quando a questão fala que não foi acatada, foi sim. No livro do Van Hel, inclusive, fala que 90%
dos carbonizados foram identificados pela odontologia legal. Tá? Então está errado. Letra D. O termo odontologia legal foi criado por Guilherme Arbenz ao publicar o livro com esse título em 1959. Não, isso aqui está errado. Porque quem deu esse termo odontologia legal foi o Luiz Lustosa Silva. Ele que é considerado o pai da odontologia legal no Brasil. Tá? Realmente o Arbenz, ele tem um livro, né, de introdução à odontologia legal dessa data de 1959, mas o odontologia legal não foi o termo primeiramente criado por ele, não. Foi pelo Lustosa. Por isso está errada a letra D. Letra E. No Brasil, a introdução da disciplina de odontologia legal ou odontologia forense nos currículos mínimos de graduação em odontologia se deu de forma tardia na década de 1970, prejudicando a difusão e conhecimento na área, que só é valorizada quando o cirurgião dentista se envolve em uma lide judicial. Bom, aqui tem vários erros, né? Primeiro que não foi em 1970, foi em 1932. Agora, eu nem precisava saber isso, né? Porque só essa última parte aqui, falar que ela só é valorizada quando o cirurgião dentista se envolve em uma lide judicial, isso está muito errado, né, gente? Então, realmente, é a letra A. Questões grandes, né, dessa prova, isso cansa um pouco, mas vamos lá fazer a prova. 32. De acordo com a Lei 5.081 de 66, que regulamenta o exercício da odontologia no Brasil, ao cirurgião dentista compete. Então aqui ele quer o artigo 6º da lei, essa lei então que é a nossa lei, a lei da odontologia, que regulamenta o exercício da odontologia no Brasil. É uma lei muito fácil, ela é muito curtinha, apesar de antiga, ela é que está valendo. Então nós vamos fazer essa questão baseada na lei. Questões de lei 5.081 geralmente cobram literalidade do que está aqui na lei, como vocês vão ver. Então vamos lá. Letra A. Praticar todos os atos pertinentes à odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos exclusivamente em curso de pós-graduação? Não, isso aqui deixa errado nesse final. Porque como é que está lá na lei, lá no artigo 6º, inciso 1º? Em curso regular ou em curso de pós-graduação. Então, isso aqui está errado. Letra B. Prescrever e aplicar quaisquer especialidades farmacêuticas de uso interno e externo em sua prática clínica rotineira. Não, não é assim que está lá na lei, não. Lá no inciso 2º está com indicação em odontologia. Tá? Então, por exemplo, a gente não pode prescrever qualquer medicamento de uso sistêmico, não. Então, a letra B está errada. Letra C. Atestar no setor de sua atividade profissional estados mórbidos e outros, exceto quando da justificação de faltas ao emprego. Não, é inclusive, né? Inclusive, para justificar faltas ao emprego, isso está lá no mesmo artigo 6º, inciso 3º. Letra D. Proceder à perícia odontolegal somente, caiu somente a desconfia, nos fóruns civil, criminal e trabalhista. Errado, porque também tem em sede administrativa, está lá no inciso 4º. Então, a resposta tem que ser letra E. Utilizar, quando investido da função de perito odontólogo, nos casos de necrópsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça. Isso aqui está correto. Está lá no inciso 9º do mesmo artigo 6º. Tranquilo? Questões de 5.081 são questões diretas, tá? Cobra a literalidade da lei. Vamos para a próxima? 33. A FGV adora essas questões. Somente um errado, somente a primeira, a segunda e a terceira estão certas. Vamos lá. Então a gente tem que analisar cada alternativa. Considerando a interface da odontologia legal com as diversas áreas do direito, analise as afirmativas a seguir. Na eventualidade de lesões corporais que atinjam a região oral, temporomandibular e o pescoço, o cirurgião dentista é o profissional mais indicado para realizar o exame pericial. Com certeza, é a área de atuação da odontologia. Apesar disso, o médico legista pode, olha só, como é que é sutil. Ele pode fazer o exame na ausência de um odontologista? Pode. Então isso aqui está correto. Segundo,
O exame pericial odontológico para estimativa de idade guarda relação tanto com o direito penal, nos casos de questionamento da imputabilidade do agente no cometimento de um crime, quanto com o direito civil, nos termos de determinação da capacidade civil da pessoa e dos atos por ela praticados. Com certeza, isso aqui está correto. Terceiro, a relação da odontologia legal com o direito previdenciário é frágil, visto que o cirurgião dentista não é capaz de auxiliar na avaliação de casos relativos à concessão de benefícios, como auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. Bom, isso aqui está errado, né? É claro que a odontologia legal pode auxiliar, sim, se aquela doença tiver aquele acidente atingiu a área de atuação do cirurgião dentista. Então, terceira está errada. Então, é correto afirmar somente o que se tem na alternativa primeira e na segunda, a resposta é a letra D. Vamos para a próxima? Questões grandes, né, gente? Olha essa 34. Em relação ao conceito de perícia e os tipos de peritos, assinala a alternativa correta. Essa questão também foi tirada do livro do Van Hel, tá? Ele faz uma classificação de peritos diferente de outros autores, mas vamos na classificação que a banca usou. Letra A. A perícia é um procedimento especial de constatação, prova ou demonstração técnica. Sem cunho científico? Bom, aí tá errado, né? Nem vou continuar lendo, falando que perícia não tem cunho científico, é claro que tem. Letra B. O perito consiste na pessoa a quem incumbe a realização de exames técnicos de sua especialidade ou competência para esclarecimento de fatos que são objetos de inquéritos policiais ou de processo judicial. Com certeza, até aqui está correto. Podem ser divididos em 4 categorias: o perito oficial, o não oficial, o perito leigo e o perito habilitado. Não, isso aqui está errado. Ele pode ser dividido em perito oficial e o não oficial. Tá? Letra C. Os peritos não oficiais são aqueles designados pela autoridade para suprirem a falta dos peritos oficiais ou para substituí-los quando por qualquer motivo estiverem impedidos ou com impossibilidade de funcionar. Com certeza, isso aqui está correto. A resposta então é a letra C. O que está errado na D? Vamos ver. O perito oficial, também chamado perito ad hoc, é aquele que exerce a função por atribuição do cargo público, como, por exemplo, os médicos legistas, odontologistas e peritos criminais. Não, o que está errado aqui é essa parte que está entre vírgulas, ó, também conhecido como perito ad hoc. O perito ad hoc é um termo em latim que significa para o caso. Então, o perito ad hoc são aqueles não oficiais, tá? O perito oficial são realmente aqueles que têm cargo público, que são os médico-legista, odontologistas e os peritos criminais, são os peritos de natureza criminal, que estão disciplinados lá na Lei 2030 de 2009. Letra E. Quando da nomeação dos peritos não oficiais, as autoridades devem selecionar preferencialmente pessoas dotadas de um grau de experiência que lhes possibilite atuar na área objeto do exame pericial, que são os peritos leigos, não sendo necessário privilegiar aqueles legalmente habilitados para o exercício profissional na área de perito, que são os peritos habilitados. Isso aqui está errado pelo seguinte: realmente, o perito habilitado é aquele legalmente habilitado, e o perito leigo é aquele que tem experiência. Mas as autoridades elas devem privilegiar, claro, os legalmente habilitados, tá? Os peritos habilitados. Então, por isso está errado. Vamos para a próxima. 35. Relacione os tipos de documentos odontolegais às suas respectivas definições. Então, vamos ver aqui o que é essa primeira. Documento que relata fatos de índole odontológica ou não, observados ou constatados no exercício da profissão, que o cirurgião dentista tem a obrigação legal de comunicar, de notificar. O que é uma coisa obrigatória? É uma notificação compulsória. Então, o sinônimo é compulsória, obrigatória, a mesma coisa. Então, essa primeira definição aqui é a notificação compulsória. Vamos para a segunda, então. Esclarecimento prestado à autoridade em consequência de dúvidas ou omissões de ordem odontológica.
Isso aí, pessoal, é a consulta. Então, ele é solicitado, né, a tirar algumas dúvidas. Isso é consulta. Resposta escrita à consulta formulada com o objetivo de esclarecer questões de interesse jurídico. Isso aqui é a definição de parecer. Então, é o número 2. Tá? Então, por enquanto, está aqui na letra A. É a letra A a resposta. Tá? Documento que obedece a determinada formalidade e exige compromisso prévio, sendo elaborado como fruto do exame pericial. Isso é o laudo, né? Ou relatório, né? Ele colocou relatório aqui, não tem problema. O laudo é um tipo de relatório, tá? Realmente, então, o que materializa, eterniza a perícia é o relatório, que pode ser laudo ou auto, tá? E, por fim, informação prestada pelo perito, de viva voz, perante a autoridade policial ou judiciária. Claro, é o depoimento oral. Realmente, a resposta é a letra A. Tranquilo? Documentos odontolegais caem bastante em prova. Essa questão também foi tirada do Van Hel. 36. Considerando os conceitos de identidade e identificação forense, analisa as alternativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Vamos lá. Identificação é o conjunto de caracteres físicos. Não. Isso não é identificação, isso é identidade. Identidade é o conjunto de caracteres físicos, funcionais e psíquicos natos ou adquiridos, porém permanentes, que individualizam uma pessoa por a tornarem diferentes das demais, idêntica a si mesma. Então, essa primeira alternativa assertiva aqui está errada. Um processo de identificação confiável necessita preencher 5 quesitos técnicos elementares: unicidade, mutabilidade, perenidade, praticabilidade e classificabilidade. Correto. Essa assertiva está verdadeira. Terceiro, individualidade ou unicidade implica uma característica ou conjunto de características que sejam únicos. Isso é, apenas o indivíduo pode tê-los. Correto, ótimo conceito de unicidade. Aí já vem essa palavra único, né? Então, realmente é isso aí. Perenidade é a condição de inalterabilidade dos caracteres, enquanto a imutabilidade é a capacidade de resistência à ação do tempo? Não. Aqui ele trocou os conceitos. Na verdade, a perenidade, que é a capacidade de resistência à ação do tempo, e a imutabilidade, que é inalterabilidade dos caracteres. O que é imutável? Que não muda, né? Que não altera. Se uma coisa que não altera, é inalterável. Então, errado. Praticabilidade é a condição que torna possível guardar e achar, quando preciso, os conjuntos e caracteres que são próprios e identificadores das pessoas. Não. Isso não é praticabilidade. Isso aqui é o conceito de classificabilidade. Então, está errado. Então, vamos ver. A resposta é a letra B. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Realmente é a letra B de bola. Tá bom? Próximo. Com relação ao sistema datiloscópio de Vucetich, analise a fórmula a seguir e assinale a afirmativa correta. Então, aqui ele deu uma fórmula datiloscópica. Vamos lembrar que o que está acima, né, numerador, é a série, que é a mão direita. O que está abaixo é a seção, que é a mão esquerda. O primeiro aqui, que é representado por letra, é o polegar. E depois continua nessa ordem o indicador, o médio, o anular e o mínimo. Tá bom? Então vamos ver. A mão esquerda, é a que está embaixo, lembra? Apresenta os datilogramas básicos do sistema datiloscópio de Vucetich. Não, aqui embaixo não apresenta o verticilo, tá? Vamos lembrar essa tabela que eu coloquei aqui, ó. Olha só, pessoal. No polegar eu coloco as letras, que é veia ou veia. E nos outros dedos eu coloco números, 1, 2, 3 e 4. Por arco, A ou número 1 nos outros dedos. Presilha interna, I ou número 2 nos outros dedos. A presilha externa é no polegar e 3 para os outros dedos. E o verticilo V no polegar e 4 para os outros dedos. Então vamos ver aqui, ó.
Então aqui embaixo, ó, não tem verticilo. Repara, não tem nem a letra V e nem o número 4. Né? Então tá errada a letra A. O datilograma adéltico, o que é adéltico? Que não tem delta, é o arco. Está presente no dedo polegar e no dedo mínimo da mão direita? Não. Né? Polegar é verticilo, o dedo mínimo é número 4, também verticilo. Letra C. O datilograma bidéltico está presente no dedo médio direito e no polegar esquerdo. Bom, o que é o datilograma bidéltico? É o verticilo, né? Então, ele está presente no dedo médio. Vamos ver aqui, ó. Bom? E no polegar esquerdo. No polegar esquerdo é A, é arco. Tá? Arco não tem delta. Letra D. A presilha externa está presente no dedo indicador direito. Presilha externa está presente no indicador, né? Então vamos ver aqui, ó, o indicador direito. Qual que é o indicador direito? É aqui, ó, esse aqui, ó, né? Porque está nessa ordem, lembra? Polegar, indicador, médio, anular e mínimo. Então realmente está certo. E no dedo médio esquerdo, também número 3, ó. Então a letra D está correta. E por fim, letra E, o datilograma bidéltico é o mais frequente na fórmula datiloscópica apresentada. O que é o datilograma bidéltico? É o verticilo. Vamos ver quando o verticilo tem aqui. 1, 2, só tem 2. Agora, olha a presilha interna. 1, 2, 3, 4. Então está errado. Né? Bom, é uma questão fácil, mas você tinha que saber a fórmula, né? E aí, analisando cada alternativa. Tá? Tem que saber essa tabela que eu coloquei. 38. Entre os séculos 18 e 20, os antropólogos utilizavam a palavra raça. Já no início do século 21, a expressão proposta para quebrar com os ideais raciais associados a essa estimativa foi a ancestralidade. Porém, a semântica deste tema ainda continua em debate constante, e atualmente são propostos os temas afinidades populacionais ou origem biogeográfica, que melhor refletem a estimativa feita pela antropologia forense num caso de rotina. Correto, ele tirou essa citação desse livro, né, o livro novo do Tratado de Antropologia Forense, e aí ele cita a referência. Então, é um livro novo que a FGV está usando. Até então, ele não usava esse livro, porque esse livro ele foi lançado em 2022. Então, é uma referência nova para que a gente tem nas provas. Então, acerca do pilar da antropologia forense, analisa as alternativas a seguir. Primeiro, o crânio, especialmente a face, configura-se como o melhor marcador biológico para análise de afinidade populacional. Com certeza está correto. Contudo, outros marcadores do esqueleto pós-craniano também podem ser utilizados? Claro. Por exemplo, fêmur, alguns ossos longos podem sim ser utilizados para essa função, né, para traçar a afinidade populacional. 2. Em antropologia forense, existem basicamente duas grandes metodologias de estudo. A métrica, também denominada antropometria, né, metria de medir, e a morfológica, denominada antroposcopia. O cruzamento dos resultados dessas duas abordagens é a melhor opção para análise antropológica. Com certeza, isso aqui está certo. Tá? Isso também foi tirado desse livro. 3. A antroposcopia engloba o estudo dos caracteres subjetivos e que não são passíveis de mensuração. A antropometria é mais objetiva e baseia-se na tomada de medidas, ângulos e projeções das diferentes partes do corpo ou os seus caracteres mensuráveis, né, que podem ser medidos. Então, também está certo isso aqui, viu, gente? Então, está tudo certo. Então, vamos ver qual alternativa que nos atende. A letra E. 1, 2 e 3. Está tudo correto, tá? Essa questão ela foi tirada desse livro novo aí, que eu mostrei para vocês. As opções a seguir apresentam alguns métodos da antropometria. Então, ó, ele quer medida, tá? Que podem ser utilizados durante o estudo do crânio para uma estimativa de afinidade populacional, à exceção de uma. Essa questão ela misturou
a referência do Van Hel com a referência desse livro de antropologia. Então vamos lá. O ângulo facial de Cloquet. Ele sim é um ângulo que a gente utiliza para afinidade populacional. Nós vamos então medir, né, o ângulo que vai do meato acústico externo até o próstio e rente ao esplancnocrâneo. Então esse ângulo ele vai dar pessoas prognatas, né? Tem mais prognatismo, o ângulo é menor, são comuns nos negroides, ou mesognata nos mongoloides, os asiáticos, ou o ortognato, mais reto, né, que são os caucasoides e os europeus. Então realmente a letra A está correta. A gente faz medida. Letra B, método de Hefner. Gente, isso aqui está errado, é a resposta. Por quê, Geraldo? Porque o método de Hefner, ele não é um método de antropometria, ele é um método não métrico. Como que ele é? Ele, então, utiliza, né, 17 características que são jogadas num software que chama OSSA e cria um sistema binário que permite, então, essa quantificação de um indivíduo pertencente a determinado grupo. Tá? Então, achamos nossa resposta. O índice nasal é sim uma medida métrica. Vamos lembrar que o índice nasal é a largura dividida pela altura da abertura piriforme. Né? Então, eu vou dividir em leptorrino, né, que são os caucasoides, o mesorrino, que são os mongoloides, e os platinorrinos, que são os negroides. O ancestris, tris de árvores, né, esse método está no livro de antropologia forense, esse livro que eu acabei de mostrar para vocês. E ele é um sistema que faz 23 medidas, tipo árvores de decisão, por isso que vem esse nome de tree, né? E ele é usado com um algoritmo desenvolvido pelo Laboratório de Antropologia Forense da Universidade de Coimbra, em Portugal. E por fim, o índice sagital, índice lateral de perfil. Vamos lembrar que esse índice ele vai ter a altura máxima do crânio, que é a base bregma, dividido pelo comprimento do crânio, que é a medida da glabela até o metolambda. E aí ele nos vai dar também 3 tipos de crânio. O ipsicrânio, que são os mongoloides, o mesiocrânio, que são os caucasoides, e os platinocrânios, são aqueles crânios bem baixinhos assim, que são os crânios fósseis. Tá bem? Bom, uma questão difícil, que você tinha que saber todas os métodos, né, para estimativa de ancestralidade. Ou afinidade populacional, que é a mais usada hoje. 40. Com relação à estimativa de sexo por meio do estudo do crânio, assinale a alternativa correta. Gente, sempre tem uma questão nas provas de odontologia legal falando da diferença entre o crânio masculino e o crânio feminino. Então vamos ver. Letra A. Comparativamente à pelve, o diagnóstico diferencial do sexo é mais bem realizado no crânio, tanto pela sua constituição quanto pela realização de mensurações convencionais. Errado, né, gente? Todo mundo sabe que a pelve é onde tem maior dimorfismo sexual, a pelve é o osso principal para dar determinação estimativa de sexo. Então, a letra A está errada. Tá? Letra B. Glabela e arcos superciliares salientes, né? A glabela aqui, os arcos superciliares salientes, são características observadas em crânios femininos? De jeito nenhum, né? Isso é característica de crânio masculino, né? Que o crânio masculino é muito mais robusto. Letra C. Crânio pesado com apófises mastoide e estiloide menores e côndilos occipitais curto e largo são características observadas em crânios masculinos? Não. Nesses casos, o caso de estiloide menor e côndilo occipital curto e largo, isso é característica feminina. Tá bem? Fronte vertical, articulação frontonasal curva e mandíbula mais achatada são características observadas nos crânios femininos? Correto. Resposta é letra D. E o índice de Baldwin é um dos métodos antropométricos que pode ser realizado para estimar o sexo do crânio, sendo obtido pela relação entre a largura do foramen e seu comprimento? Não. Isso não é assim que calcula o índice de Baldwin, não. O índice de Baldwin a gente calcula através do côndilo occipital, tá? Então, está errado.
Lá no meu material do meu curso de odontologia legal para concurso, eu tenho uma tabela em que eu mostro cada característica masculina comparativamente à feminina para diferenciar os dois. E sempre cai isso nessas provas, tá bom? Próximo, 41. Análise das suturas cranianas, do ângulo mandibular e do posicionamento do forame mentoniano fazem parte do estudo antropológico visando a estimativa de idade, tá? Então, tudo isso aí é utilizado para a idade. Eu até resolvi essa questão lá no meu Instagram e lá eu explico direitinho, também foi uma questão tirada do livro do Van Hel. 42. Considerando a contribuição do estudo dos dentes para a análise antropológica, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Vamos lá então. A forma das cúspides do primeiro molar inferior pode ser utilizada para estimar a fenótipo cor da pele, visto que as formas mamelonada, estrelada e intermediária são, respectivamente, mais frequentes em indivíduos leucodermas, melanodermas e faiodermas. Bom, pessoal, isso aqui na prática é muito difícil de ver, mas na teoria isso está certo. Eu até tirei essa imagem do livro do Franz e lá ele fala aqui, ó, quando o primeiro molar é dessa forma mamelonada, é branco. Ele ainda usava, né, o termo raça, que a gente nem usa mais hoje. A estrelada é o negroide e essa intermediária, que ele chamou de faioderma, são os amarelos, tá? Então isso aí está certo. Segunda, a partir das dimensões dos dentes anteriores e inferiores, existe um método matemático para a estimativa da estatura do indivíduo. Verdade. Lembra qual método é esse? É o índice de Carreia, tá? O argentino, então, que fez esse método. Bom, relacionando-se o arco e a corda, em que o primeiro representa a distância em linha reta, quem que é o primeiro aqui? O arco, né? O próprio nome fala, arco ele é curvado, né, gente? Arco não é linha reta, não. Reta é a corda entre a mesial do incisivo central e a distal do canino. Então, isso aqui está errado. Aqui ele definiu a corda. Enquanto a corda é obtida pelo somatório do diâmetro mesodistal do incisivo central, do incisivo lateral e do canino. Ele trocou, né? Então, essa última definição aqui não é da corda, é do arco. Tá bom? Também tem tudo isso lá no meu material. Eu vou deixar o link aqui se alguém quiser adquirir, tá bom? E, por último, os incisivos superiores são os dentes com maior potencial de dimorfismo sexual. Verdade, isso aqui também foi tirado do livro Van Hel, tá? Apesar das diferenças serem milimétricas, em geral os homens apresentam maior volume dos incisivos centrais. Até aqui tá certo. E maior regularidade dos diâmetros mesiodistais. Não, isso aqui tá errado. Implicando em uma relação entre o diâmetro mesiodistal do incisivo central e do incisivo lateral menor. Não, isso aqui é característica feminina, porque é no sexo feminino que tem maior regularidade do diâmetro do incisivo central e do incisivo lateral. Então vamos ver. A primeira está correta, falsa e falsa. Então a resposta é letra E. Isso mesmo, letra E então é a resposta. Tá bom? Isso aí. 43. Em relação às técnicas de identificação utilizando DNA, assinala a alternativa correta. Letra A. A análise da molécula de DNA guarda todos os requisitos técnicos necessários para o processo de identificação, inclusive a unicidade, visto que as características genéticas são únicas para cada indivíduo, mesmo nos gêmeos univitelinos. Não, né? Com exceção, né, dos gêmeos univitelinos. Né? Então, isso aqui está errado. Né? Porque eles têm a mesma carga genética. Tem uma polêmica disso aí, que eles têm alguma diferencinha assim, mas essa questão foi tirada do livro do Van Hel e lá está escrito desse jeito, tá? Letra B. Os polimorfismos de DNA, base do processo de identificação genética, podem ser estudados pelo comprimento dos segmentos ou pela sequência de base. Correto.
né? São os tipos de polimorfismo. Então, a resposta é a letra B. Então, nós vamos ter os polimorfismos de comprimento e os polimorfismos de sequência. Letra C. A técnica de RFPL, né, Restriction Fragment Length Polymorphism, desenvolvida na década de 80, consiste na análise da sequência de bases após a ação da enzima DNA polimerase. Não, não é dessa enzima, é da enzima de restrição. Ela que vai cortar, o próprio nome está aqui, a técnica. Vamos lembrar que essa técnica, a RFLP, ela vai analisar os VNTR, tá? Então, são essas enzimas de restrição. Essa técnica é conhecida como DNA fingerprint, só para a gente lembrar. Letra D. A técnica de PCR, reação de cadeia de polimerase, permite analisar o comprimento dos fragmentos resultantes a partir da amplificação da molécula de DNA? Não, é a eletroforese que vai analisar esse tamanho, esse comprimento dos fragmentos. Realmente, a PCR amplifica o DNA, mas a avaliação desses fragmentos, desse comprimento, é a eletroforese. E letra E, a análise do DNA mitocondrial é mais informativa que a análise do DNA nuclear, apresentando maior utilidade na prática forense. Errado, né? O DNA mitocondrial, ele só vai dar ali a origem materna, ele não fala quem é quem, né? Então, é importante, claro que o DNA nuclear ele é muito mais informativo. Então, realmente, a resposta é a letra B de bola. Observe a seguir a figura, né, que representa um fluxo sugestivo para a escolha de um método dental para estimativa de idade. Gente, essa figura ela também foi tirada desse livro, tá? O livro de Antropologia Forense. Tem um capítulo específico só de estimativa de idade. Da professora Santiago, a Bianca Santiago. Tá? Então aqui pedia para analisar esse desenho, né? Mas vamos ver as alternativas. Sobre a escolha de um método dental para estimativa de idade, assinale a alternativa correta. Letra A. Os métodos dentais são sempre mais fidedignos que os métodos ósseos, independentemente do objetivo do exame e da disponibilidade de exames de imagem e radiografia? Não, né, gente? Claro que não. Como que eu falo que o exame dental sem radiografia é mais fidedigno que dos métodos ósseos? Ainda sempre, usa a palavra sempre, que a gente já desconfia. Isso aqui tá errado, tá? Letra B. Os métodos dentais fornecem melhores resultados quando mais jovens forem os indivíduos, em virtude de ainda existirem dados disponíveis do processo eruptivo. E aí, pessoal? O que vocês acham? Não, né? Não é do processo eruptivo, é do processo de mineralização. Então, pensa bem, se eu estou analisando uma criança que ainda nem nasceu, nem erupcionou nenhum dente, como que eu vou analisar processo eruptivo? Né? Então, está errado. O método de Al-Khatini et al. 2010, conhecido como London Atlas, destaca-se por combinar dados de erupção e de mineralização dentária de indivíduos com idade entre 30 semanas de vida intrauterina até 23 anos de idade. Gente, isso aqui está correto. Exatamente isso que é a técnica, tá? Então a resposta é a letra C. Inclusive, eu quero deixar para vocês o link aqui, ó, desse Atlas, tá? Então aqui está no link dessa faculdade, University of London, e aqui inclusive vocês podem baixar ele, inclusive em português, só clicar aqui em português, ele explica, tá vendo aqui, ó? Começa desde a fase intrauterina até 23 anos de idade, foi justamente isso que caiu, e aqui vocês podem baixar esse Atlas, tá bom? Tranquilo? Então, isso aqui está correto. Letra D. Os fenômenos involutivos são mais estáveis que os evolutivos, o que facilita a coleta de dados para estimativa de idade em adultos ou idosos? Claro que não, né? Lógico que os fenômenos involutivos são mais difíceis. Né? Tal é que a estimativa de idade adulta é muito mais... a faixa, né, de erro é muito maior do que nas crianças. Letra E, o método Lamedin, o Lamedan, ele publicou esse artigo em 92, é um aprimoramento do método de Gustafson. Realmente ele utilizou algumas
Características da técnica de Gustafsson, que consiste na análise de 4 fenômenos degenerativos: abrasão, deposição de dentina secundária, aposição de cimento e reabsorção radicular. Errado. Na verdade, o Lamedan ele usou somente 2 fenômenos do Gustafsson, que é a transparência radicular e a periodontose. Bom, tem uma técnica para analisar, uma fórmula, a gente calcula lá no dente, né, mede no dente, joga na fórmula e dá um resultado. Bom, inclusive ela já foi validada para brasileiros. Então, realmente, letra B. 45. Em exame clínico da cavidade bucal de crianças, a constatação de petequias, né, que é um tipo de equimose, palatina por felação. O que é felação? Felação é o sexo oral, né, no órgão masculino. Felação vem de falo. Falo é pênis, né? Não é o verbo falo, é o substantivo falo. Ou a presença do condiloma acuminado, que também é uma doença sexualmente transmissível. Determina a necessidade do cirurgião dentista realizar a notificação compulsória às autoridades competentes em função de agressão física? Não. Negligência dos pais? Não. Violência psicológica? Não. Agressão física por introdução forçada de alimentos quentes? Não. Alimento quente não causa esse tipo de lesão, não. Abuso sexual? Correto. Então, a letra E é abuso sexual. Tá? Então, para responder isso, bastava saber o que é felação. Né? E também condiloma acuminado, acho que todo mundo sabe que é uma DST. 46. Trata-se de uma técnica laboratorial por meio da qual um segmento de DNA é duplicado e com esse procedimento poucas cópias de uma sequência de DNA podem ser amplificadas em um grande número, viabilizando a análise e aumentando o potencial de possíveis fontes de amostras forenses. Gente, definição muito boa da PCR, né, que é a reação de cadeia de polimerase que vai amplificar de uma forma exponencial o DNA que eu estou procurando, tá? Que eu quero aumentar. Então, realmente, letra C é a resposta. 47 é de documentação. Em relação à documentação odontológica, analise as alternativas a seguir, né? O prontuário é um conjunto de documentos gerados a partir do tratamento do paciente, sendo de posse do paciente, com guarda pelo profissional. Corretíssimo. Definir o prontuário perfeito. O profissional tem o dever ético de elaborar e manter atualizados os prontuários de seus pacientes na forma das normas em vigor. Correto. Todavia, deve evitar os prontuários digitais sob pena de não apresentarem validade jurídica e inviabilizar a necessidade de uma identificação do legal. Errado, né? É claro que o prontuário digital ele tem sim validade jurídica. Terceiro, o atestado é um documento odontolegal mais produzido pelo cirurgião dentista e consiste de uma afirmação simples e por escrito de um fato odontológico e suas consequências. Correto, definiu o atestado. A falsificação do atestado odontológico não está expressamente tipificado no Código Penal. Verdade, o que está lá é a falsificação do atestado médico. E poderá ser enquadrada como falsidade ideológica ou falsidade de atestado médico. Gente, isso aqui é uma polêmica, tá? Para o Van Hel, ele considera atestado médico, esse crime, o 302, mas a grande maioria dos outros autores consideram falsidade ideológica, né? E considerou os dois e ela considerou essa alternativa aqui como correta, né? Então, a resposta é a 1 e a 3 estão corretas. Bem? 48. A traumatologia forense estuda as lesões e as condições patológicas imediatas ou tardias decorrentes da violência sobre o corpo humano nas perspectivas do diagnóstico, do prognóstico e de suas consequências, sobretudo legais. Considerando que tal estudo inclui análise das diversas modalidades de energias causadoras de dano, assinala a alternativa correta. Tá? Então vamos lá. Lesão é a denominação dada à alteração morfológica funcional do corpo humano no local em que ocorreu a transferência de energia. Pessoal, isso aqui está correto. Essa é exatamente a definição de lesão.
Então, a lesão é o dano, né, decorrente da energia sobre o corpo humano. Vai dar lesão. Letra B. Os agentes lesivos podem ser divididos em instrumentos e meios. Aqui também a definição do Van Helm. Sendo esses últimos, né, no caso os meios, exemplificados pelos objetos ou estruturas que transferem energia cinética, não. Né? A energia cinética, mecânica, ela é transmitida pelos instrumentos e os meios transmitem as outras formas de energia. Então ele trocou aqui. Letra C. Energia sonora, elétrica, térmica e radioativa são exemplos de energia de ordem química? Não, né, gente? Aqui eu tenho energias de ordem física. Letra D. As asfixias constituem modalidade de energia de ordem biodinâmica? Não. Asfixia é energia de ordem físico-química. E letra E. A fadiga e a inanição representam, respectivamente, energias de ordem bioquímica e mista? Não. Trocou. Tá? Aqui está trocado. Então, a fadiga, ela que é mista. Exemplos de energia mista. As fadigas, as doenças parasitárias e as sevícias, que é a tortura, violência contra idoso, violência contra criança, tá? E a bioquímica são aquelas perturbações alimentares, que inclui a inanição, também as infecções, autointoxicações e a castração química. Tá bom? Então, esses são alguns exemplos. Ele trocou, hein? Próximo, 49. Questão grande, hein? Mas não é difícil, não. Cerca de 80% das perícias traumatológicas realizadas nos institutos oficiais de perícia são decorrentes de violência por instrumentos contundentes. Verdade, o instrumento contundente é o maior causador de dano. A gente faz muito lá no ML. Diante da importância do estudo desses agentes, relacione as lesões produzidas por eles às suas respectivas definições. Então vamos primeiro. Coleção sanguínea localizada. Olha para você ver. Olha as dicas que o enunciado dão, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção. Sangue localizado, já posso falar que é um hematoma, mas vamos ver. Formado pelo rompimento dos vasos de grande ou médio calibre. Além de superficial, pode acontecer em profundidade, em massa de órgãos ou espaços teciduais, o retroperitônio e o mediastino correto. Os hematomas podem ser tanto superficiais quanto profundos. Então, 2, né? Então, tem que ser B, C ou E. Ocasionado pela vasodilatação no local de transferência de energia mecânica, guardando a assinatura do instrumento, porém de duração efêmera. Efêmera é rápido, né? Isso é o que? A rubefação, número 1. Produzida por acúmulo de líquido linfático de sangue, quando a região do corpo atingida apresenta um plano subjacente resistente e impermeável. Gente, isso é a bossa, né? Bossa sanguínea, ou também conhecida como galo. Então, aqui é o número 5. Sufusão hemorrágica difusa decorrente da infiltração tecidual de sangue extravasado pelo rompimento dos vasos. Isso é equimose. Sufusão é um tipo de equimose. Então, é 3. E, por fim, resultante da ação tangencial, né? Sai raspando, é o ralado do instrumento que ocasiona o arrancamento da epiderme, deixa a derme desnuda. Sua forma pode indicar o instrumento que a produziu, verdade. Isso é a escoriação, o ralado. Então, resposta letra C, de casa. Próximo, então, 50. Acerca das lesões produzidas pela temperatura e pela eletricidade, assinale a alternativa correta. Entre as termonoses, a intermação é produzida por uma fonte de calor natural, enquanto a insolação é produzida pelo calor artificial, fornalha, caldeira. Não, trocou, né? Realmente as termonoses é aquele calor difuso. Só que aqui ele trocou a intermação com a insolação. Letra B. A ação do calor por contato direto com o corpo resulta nas queimaduras, ok? Que são classificadas de acordo com a sua extensão? Não. Essa palavra aqui que está errada. Não é de acordo com a extensão, é de acordo com a profundidade, em 4 graus, que é a classificação de Hoffman e Lucena. Letra C.
Quando a temperatura atinge 180 graus, ocorre a necrose tecidual, representada por uma consistência firme característica do 4º grau de classificação de Hoffman e Lucena. Não, é de 3º grau, tá? A necrose tecidual é 3º grau, porque 4º grau é a carbonização. Letra D. O frio ocasiona constrição vascular. Claro, todo mundo já pôs gelo e já viu que a pele fica branca. E consequente isquemia tecidual produzindo as geladuras, que pela classificação de Calicin representam os 3 graus. O eritema, a vesicação, né, que são aquelas bolhas, os flictemas, e a gangrena. Gente, isso aqui tá correto, tá? É a letra D a resposta. E por fim, a eletricidade artificial, industrial, mesma coisa, é capaz de produzir o quadro de eletropressão, ação sistêmica ou letal, ou de eletrocução, lesões cutâneas localizadas, a exemplo da marca de Jelinek, que representa a marca da entrada da eletricidade do corpo humano. Errado. Isso aqui ele trocou, né? Na verdade, a eletropressão, né, que é a lesão cutânea, e a eletrocução, que é a ação sistêmica ou letal. Tá bom? Trocou aí os conceitos. Essa também ele tirou do livro do Van Hel. 51. Em relação aos agentes lesivos de ordem mecânica, analisa as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. O blast injury é ocasionada pela proximidade do corpo a um local onde ocorreu uma transformação violenta e brusca de energia em outras formas, tais como a cinética, a calórica, a lumínica, a dinâmica e a térmica. Em geral, são lesões contusas generalizadas de grande extensão, podendo ainda estar presente queimaduras de diversos graus. Gente, esses blasts eles são causados pelas explosões, e isso aí que ele afirma nessa primeira assertiva está correto. Entre as lesões especiais por ação cortante, o degolamento consiste na ferida localizada na região anterior ou lateral do pescoço? Não. Gente, eu já falei isso, então tem lá no meu curso, pra vocês nunca mais esquecer. Degola, né? Lembra da gola da camisa, ó? A gola não está atrás? Então, o degolamento também é na parte posterior do pescoço, tá? Porque o esgorjamento que é na região anterior e lateral. E aqui ele trocou, tá vendo? Ele está falando que o esgorjamento que é na região cervical posterior. Não, é o degolamento. Ele trocou, então está errado a segunda assertiva. Terceiro. Lesão em buraco de fechadura é um tipo de traumatismo craniano ocasionado pela ação tangencial do projétil de arma de fogo sobre a calota craniana, quando ele apresenta uma inclinação mínima suficiente para entrar. Correto, tá, gente? Isso aqui tá certo. Então a resposta é a letra D de dado. Ufa, mais uma grande aqui, hein? 52. Na elaboração dos laudos de exame de corpo de delito que versem sobre crimes contra a pessoa, é crucial que o profissional seja minucioso na descrição do que apurou e que tenha pleno consentimento das previsões legais sobre o crime a ser esclarecido. Gilberto Paiva de Carvalho, né? O Gilberto, colega perito lá de Roraima, inclusive eu fiz já uma entrevista com ele aqui no canal, e ele escreveu esse capítulo, na verdade o capítulo 35 no livro do Darush, e aí, olha pra você ver, mais uma referência então que a banca usou, ó. Então já é a terceira referência. Ela usou o livro do Van Hel, o Tratado de Antropologia e o Tratado de Odontologia Legal do professor Darujo, tá? E essa questão foi tirada de lá. Então vamos resolver, pessoal? Ó, em relação às lesões corporais, assinale a alternativa correta. A lesão corporal leve está prevista no caput do artigo 129 do Código Penal e pode ser exemplificada por lesões contusas, desde equimose e escoriações de segmento facial, até aqui está correto. Há fraturas dentais ou ósseas, como mandíbula e maxila? Não, né, gente? Fratura de mandíbula e maxila vai precisar de um tempo para consolidação da fratura. Geralmente mais de 30 dias. E aí já sai da lesão corporal leve, porque entra nas qualificadores do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 129, que é a grave e a gravíssima.
Letra B. Em caso de dor, o perito deve se servir dos meios semiológicos para aferi-la objetivamente. Correto. No complexo estomatognático, deve ser observados a alimentação da abertura bucal, os deslocamentos normais da TM durante a abertura e fechamento da boca e a limitação dos movimentos de lateralidade, as alterações de oclusão, além dos testes de percussão nos dentes adjacentes ao dente no qual a suposta dor ocorre. Correto? Exatamente como está aqui, ó, no capítulo 35 do livro do Daruj, tá, gente? Exatamente como está aqui, tá? Ele fala que é na página 628, ó. O examinador deve se servir dos meios semiológicos para ferir objetivamente a dor alegada. E ele continua, tá? Então já chamo a resposta é a letra B. Letra C. A incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias previstas no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal, que é a grave, né? Não está relacionado com a atividade laborativa. Correto. Desta forma, na eventualidade de uma fratura mandibular que requer prazo de 45 dias para sua consolidação, o odontologista poderá responder positivamente no primeiro exame. Dispensando a realização do exame complementar? Não. Vamos para o livro de onde que ele tirou? Olha como é que o Gilberto colocou aqui, ó. A fratura de mandíbula, página 629. A fratura de mandíbula requer prazo de 45 dias para consolidação, corretíssimo. Entretanto, não é certo responder o quesito de forma positiva no primeiro exame. É indispensável o exame complementar dentro do prazo previsto legalmente, ou seja, no 31º dia depois do fato. Tá? Lembra o que é o exame complementar? Aquele que é feito 30 dias após o crime. Letra D. Na presença de fratura dentária ou de dentes ou perda de dentes, não cabe ao odontologista consignar em laudo as minudências da fratura ou perda do órgão dental, visto que as lesões dentais não podem ser enquadradas no inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 129. Debilidade de membro, sentido ou função. Ora, e a função mastigatória, é óbvio que isso aqui está errado, tá? Exatamente como o Gilberto coloca aqui, ó, página 629. O perito deve afirmar no laudo as minudências que envolve a perda do órgão dental e sua estrutura de suporte a partir da constatação de uma lesão dentária, tá? Então, mais uma que está errada. E por fim, o odontologista necessita distinguir a deformidade da debilidade. Lógico, deformidade permanente é o prejuízo estético, visível, indelével no corpo do ofendido. Não cabendo, até aqui está certo, não cabendo sua alegação em nenhum laudo que envolva lesões do complexo estomatognático. Então, para que eu estou lá fazendo exame de lesão corporal se eu não posso dar da deformidade? É claro que a gente pode. Tá? Se uma lesão causou deformidade, nós temos que escrever isso no laudo, gente, né? Que vai dar uma lesão que gravíssima, tá? Então aí acabou com a questão longa, né, gente, cansativa, mas não é difícil não. Mais uma. Essa aqui é mais de interpretação, tá? Em uma perícia traumatológica, a vítima de agressão por soco e pontapé há 24 horas, o odontologista constata ausência do elemento 11, incisivo central superior direito, com alvéolo e rebordo alveolar cicatrizados. Ora, em 24 horas eu não consigo, né? A gente já não tem alvéolo cicatrizado, não. Tá? Ou seja, essa perda do elemento 11, ela é antiga. É muito mais de 24 horas. Então, essa perda não foi decorrência da agressão. 2. Fratura coronária envolvendo esmalte e dentina com perda do ângulo mésio incisal do elemento 21, incisivo central superior esquerdo e bordos cortantes. Gente, geralmente bordos cortantes significa que a lesão é recente. Então, essa sim pode ter sido causada pela agressão. 3. Lesão cavitada de cor acastanhada na face mesial do elemento 12. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é cárie, né? Cárie não tem nada a ver com agressão também não, tá? Então, nessa reação hipotética, é correto afirmar que... Já vamos direto para a resposta, que é a letra E.
A fratura coronária do elemento 21 é a única lesão descrita que apresenta nexo causal com o evento. O que é nexo causal? É a relação entre o ato, que é a agressão, e o dano, que no caso é a fratura do ângulo mésio incisal do 21. Porque a perda do 20 do 11 eu já acabei de falar que não foi causada pela agressão, e a cárie também, óbvio que não, tá? Então realmente é a única que tem nexo causalidade. 54. O tema asfixia, gente, sempre cai uma questão de asfixia, tá? Em prova de odonto legal. O termo asfixia designa um estado fisiopatológico caracterizado pela supressão do fenômeno respiratório na vigência de circulação. Novamente, ele usa o livro do Van Hel. Considerando as asfixias mecânicas, analise as afirmativas a seguir. O estrangulamento consiste na suspensão completa ou incompleta do corpo, com a constrição de pescoço por meio do laço, agindo o peso do próprio corpo. Não, pode parar. Isso aqui não é estrangulamento, isso é enforcamento. O enforcamento, 2. O enforcamento é provocado pela constrição do pescoço por um laço acionado pela força das mãos do agente, sendo comum observar protrusão de língua e cogumelo de espuma. Não, isso aqui é o estrangulamento. Ele trocou a definição do estrangulamento com o enforcamento na primeira e na segunda alternativa. Então, estão erradas. Então, a terceira tem que estar certa, né? A esganadura é ocasionada pela compressão do pescoço com as mãos ou por algum outro segmento dos membros superiores ou inferiores, como antebraço, cotovelo, pé e perna, sendo cogumelo de espuma e a protrusão da língua eventos raros. Correto, tá? Ele usou mais uma vez a definição do livro Van Hel. Para outros autores, a esganadura ela é só com as mãos, mas aqui a banca considerou correta, tá? Senão não tem resposta. Resposta então letra C. 55. Acerca das asfixias tóxicas e mecânicas por mecanismos de sufocação, de aspiração de líquidos, assinale a alternativa correta. A intoxicação por monóxido de carbono, CO, consiste na anóxia anêmica, verdade. Visto que o CO compete com o oxigênio e se liga mais fortemente com a hemoglobina. Correto também, até aqui. Produzindo a oxihemoglobina? Não. Produzindo a carboxihemoglobina. Então está errado. Que não é utilizada em respiração. Tá? Então aqui ele errou só essa palavrinha aí. E também HbO2, né? Na verdade, a carboxihemoglobina é HbCO. B. Cadáver de aspecto aprazível, né? Como se estivesse vivo ali. Com pele mucosa de cor carmim. Carmim é um rosa claro. E raras manchas de estadio nas serosas pleurais ou pericárdios são características perinecroscópicas da morte por afogamento? Não. É da morte por monóxido de carbono. Letra C. A submersão com asfixia é o mecanismo responsável pelos afogados azuis ou afogados verdadeiros, sendo o óbito consequência da falha do processo respiratório. É um verdadeiro estado de asfixia com obstrução da via respiratória e da superfície de hematose. Claro, a superfície de hematose é a superfície que faz as trocas gasosas. Se tem água ali, como é que vai fazer? Então a resposta é a letra C. Tá? Letra D. Como o monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro, a vítima não percebe sua inalação e sofre de morte sincopal. Juridicamente, os suicídios são mais frequentes que os acidentes? Não. Os acidentes são mais frequentes que os suicídios. Letra E, segundo o Van Hel, tá? Que está lá no livro dele. A máscara de Morestin é um achado perinecroscópico característico das asfixias por aspiração de líquidos, sendo acompanhadas de equimoses subconjuntivais, petecas na face e no pescoço e equimoses pontiformes nos lábios. Não. Na verdade, a máscara de Morestin ela é muito característica da sufocação indireta, que é aquela compressão torácico-abdominal, lembra? Então, está errado. 56. Uma marca de mordida. Vamos lá. Assinale a figura a seguir que representa uma provável lesão por marca de mordida humana. Considerando a descrição que deve ser feita pelo odontologista no seu laudo, assinale a alternativa correta. A ausência de equimose difusa, localizada na periferia da lesão, que seria ocasionada pela pressão dos lábios
no ato de morder descarta a possibilidade de a lesão ser uma marca de mordida? Não, né, gente? Pode ser uma marca de mordida e geralmente não ter essa equimose. B. A presença de equimose na região central indica provável pressão da língua ou mecanismo de sucção por parte do agressor, correto. O que também pode ocorrer em mordidas animais? Não. O animal nunca morde por sucção. Ele morde por lateralidade, por laceração, tá? E rasgando os tecidos. Letra C. A variabilidade das escoriações ou lesões corto-contusas impede a confirmação de que se trata de uma marca de mordida humana, visto que não é possível diferenciar as marcas deixadas pelos dentes superiores e inferiores. Errado, né, gente? É claro que dá, pelo tamanho ali das marcas que ficam. Os dentes superiores são diferentes anatomicamente dos inferiores, então dá para ver se é superior ou inferior, sim. D. Uma distância intercanina de 3,8 centímetros permite sugerir que a marca teria sido produzida pela mordida de um adulto, posto que a distância intercanina de crianças varia de 2,5 a 3. Correto. Abaixo de 3, gente, é mordida de criança, tá? Então, está correta a letra D. A realização de registros fotográficos e sua incorporação no laudo pericial é facultada ao perito, posto não ser um procedimento imprescindível para análise da marca de mordida. É claro que isso aqui está errado, né, gente? Então, a fotografia, ela é necessária, ela é imprescindível para o laudo pericial. 57. A identificação de suspeitos a partir da análise de uma marca de mordida tornou-se polêmica, principalmente depois da revisão de casos criminais nos Estados Unidos pela iniciativa denominada Innocence Project. Eu assisti uma palestra deles quando eles vieram em São Paulo, no Interferência 2019. Um novo capítulo foi adicionado a essa polêmica recentemente com a publicação, em 11/10/22, de uma revisão preliminar do relatório Benchmark Analysis, a NIST Scientific Foundation Review, na qual o National Institute of Standards and Technology, organização governamental americana, afirma que a análise forense das marcas de mordida não é suficientemente suportada por evidências científicas. Gente, há muito tempo atrás, antes dessa prova, eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês, e o título é justamente esse, a polêmica da marca de mordida. Assiste esse vídeo, porque é exatamente isso que está falando aqui, tá? As opções a seguir sugerem hipóteses explicativas para a supracitada situação, à exceção de uma. Analise-a. Dificuldade de reconhecimento das marcas e consequente análise adequada principalmente nos institutos que não apresentam odontologistas em seu quadro de funcionários. Correto. Às vezes a marca de mordida ela pode passar despercebida durante a necrópsia. A variabilidade de padrões de mordida, visto que se trata de uma ação entre dois instrumentos móveis, a mandíbula, os arcos dentais e a pele, o corpo da vítima, correto. Isso também, porque na hora que a pessoa morde, a vítima ela mexe, né, e mede a pele, tenta tirar. Tudo isso então dificulta, né, dá um padrão muito bom de marca de mordida. A pele não é um suporte adequado para conservar as marcas de mordida, nem para facilitar a coleta de impressões. Correto. A pele é um péssimo substrato para fazer análise, sabe? Justamente por causa dessa elasticidade que a pele tem. Letra D. Como as lesões se alteram com o tempo, o lapso transcorrido entre a produção da lesão e o exame pericial pode ser crucial. Claro, ela desaparece, né? Principalmente no vivo. Então, realmente isso aí pode prejudicar. Bom, então a resposta só pode ser a letra E. A possibilidade de recuperar saliva na marca de mordida até 24 horas após a sua produção, permitindo a identificação pelo DNA recuperado de células da mucosa bucal. Gente, não tem esse negócio de até 24 horas não, isso aqui tá errado, tá? Isso vai depender muito se a pessoa limpou, né? Aonde que é a marca de mordida e se o perito coletou
o DNA, né, ali daquela marca. Então, isso aqui está errado, tá? Então, realmente, a letra D é a resposta. Acerca das mordidas como indícios biológicos, analisa as alternativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Então, vamos ver mais uma. A coleta de saliva da marca de mordida é um procedimento inadiável, devendo ser realizado antes de proceder à limpeza e curativo. Claro, se você limpar, você vai tirar o que ali? O DNA que está ali. Verdade, então é a primeira. O estudo genético molecular permitirá a pesquisa da amilase salivar em torno da lesão, confirmando tratar-se de uma mordida humana, porque vai ter saliva, né? Bem como o estudo do grupo sanguíneo do agressor, o sistema ABORH. Isso aqui tá certo, isso aqui tá lá no livro do Van Hel. Na prática, a gente não faz muito isso aqui não, já parte direto pro DNA, mas tá lá no livro, isso aqui tá certo. O DNA é extraído das células orais do agressor, que existam na saliva em volta da lesão, precisará ser multiplicado pela técnica do RFLP. Não, gente. A gente quase não utiliza essa técnica mais, porque ela precisa de grandes quantidades de DNA. Hoje a gente faz pelo PCR. Então, as afirmativas são, na ordem apresentada respectivamente, D, V e F. Então, a resposta é a letra B de bola. Tá bem? Próximo. Considerando que todo o exame pericial precisa ser documentado corretamente, relaciona as partes constituintes do relatório às suas respectivas definições. Essa aqui todo mundo sabe, né, gente? As partes do relatório. Vamos ver. Primeiro, também chamado de comemorativo, consiste em um relato sucinto, porém completo, do fato justificador da perícia. Isso é o histórico, tá? Contém o local, a data e a hora da perícia, além da autoridade requisitante, os peritos designados, a identificação da pessoa periciada, o exame realizado e os quesitos a serem respondidos. Isso é preâmbulo. Então, por enquanto, tá 3 e 1, tá bem? Parte destinada ao debate, à confrontação das hipóteses das possíveis controvérsias do caso pericial em tela. Isso aqui é o quê? Isso é a discussão. Então, aqui seria 5. Consiste na parte mais importante do relatório, não vou nem acabar de ler, que isso é descrição. Tá? Posição final procurada pela autoridade solicitante consiste na ilação da análise dos dados descritos e discutidos. Isso aí todo mundo sabe que é a conclusão. E, por fim, permite a formação de juízo de valor, tanto pelo magistrado quanto pelas partes. Isso aqui é a resposta aos quesitos. Então, qual que é a resposta? Letra A. 3, 1, 5, 2, 4 e 6. Bom, para terminar, encontra-se o que se busca, mas só se procura aquilo que se conhece. Van Hel, 2019. Durante o exame pericial em crianças vivas ou mortas, o odontologista deve estar atento para a possibilidade eventual de um caso de síndrome da criança maltratada ou síndrome de Café ou síndrome do bebê espancado. Sobre as modalidades de maus tratos e aspectos presentes em tais síndromes, analise as afirmativas a seguir. A agressão física mecânica é mais frequente, representada por tapas, socos, chutes e mordidas. Correto. A ação térmica representa por queimaduras ocasionadas por cigarro, contato com água fervente, chapa de fogão ou ferro de passar. Correto. A agressão sexual é representada pela prática de atos sexuais dos pais com os filhos, inclusive sexo oral. Correto. Então, ele colocou aqui vários tipos de maus tratos. Todos podem acontecer. Então, tá tudo certo. Então, a resposta é 1, 2 e 3 que estão corretos. Bom, pessoal, então fizemos essa prova, uma prova longa, né? Porque as questões são grandes. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscreve aí no canal e compartilha. Também não esquece de me seguir lá no Instagram. É isso aí, espero que tenham gostado. E a gente se vê então no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.